Então vamos lá, nosso exercício tem o seguinte enunciado. O setor de manutenção de uma empresa consegue atender até 2 casos de quebra de impressoras em um dia. Até 2 casos eles aguentam atender, ou então horas extras serão necessárias para aquele dia. A média de quebras é de 20 impressoras por dia. Bastante, né? 20 impressoras, tá certinho. Nossa, eles atendem até 2 casos, mas a média é de 20. A distribuição do número de quebras é Poisson. Então, aqui já tem um jeito de modelar o problema. Aqui está direto no enunciado, mas poderia ser, num problema mais prático, um primeiro esboço, né? Você sabe que tem taxa de ocorrência, está relacionado com quantidade de ocorrências de um evento, você poderia escolher essa distribuição para modelar um problema se fosse um caso mais prático. Dentro do enunciado do exercício, ele já disse para a gente que a distribuição segue um modelo de Poisson. Tudo bem. Pergunta dele, qual é a probabilidade de serem necessárias horas extras, pelo menos em algum dia da semana de trabalho, que é de 5 dias? Bom, então, vamos ver isso. Como é que a gente sai resolvendo isso? Bom, o primeiro caso é, x, que é a nossa variável aleatória, segue uma Poisson, e como ele deu já o número de ocorrências por evento, a gente já tem a taxa. O nosso lambda nesse exemplo é 2. A gente já definiu tudo o que precisava, visto no vídeo anterior, para resolver um problema com distribuição de Poisson de uma maneira inicial. Em que x, essa nossa variável aleatória, é o número de quebras por dia. X segue essa distribuição. Muito bem. Vamos calcular agora a probabilidade de precisar ou não de horas extras, porque a pergunta dele é a probabilidade de precisar, de ser necessário você pegar horas extras nessa empresa, pelo menos em algum dia. Então, vamos tentar quebrar esse problema da seguinte maneira. Em um dia, qual que é a chance de não precisar? Porque se eu não precisar, é porque está tudo bem. Então, em um dia, para não precisar, de horas extras, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que calcular a probabilidade do número de quebras por dia ser menor ou até, né, ou igual a 2 impressoras. Como essa é uma variável aleatória discreta, a gente pode até reescrever isso como a probabilidade de não quebrar nenhuma impressora, ou uma impressora, ou 2 impressoras. Supondo aqui que esses eventos são independentes, né? O número de quebras, se eu sei que uma já quebrou, isso não interfere se outra vai quebrar, e que é bem razoável. Então, como é que a gente vai fazer isso? Seguindo lá a nossa formuleta da distribuição de Poisson, vou colocar ela de novo aqui para a gente relembrar. A gente já aplica o x nela, mas vamos colocar ela aqui nesse canto aqui. A probabilidade é e elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a k sobre k fatorial, em que a gente está avaliando a probabilidade do x ser igual a esse valor k. Então, vamos lá. Para zero, a gente vai jogar 0 aqui no k em cima. A gente vai ficar com e elevado a menos 2, que multiplica 2 elevado a 0 sobre 0 fatorial. Isso nos leva a e elevado a menos 2. Mais x igual a 1. Então, a gente vai aplicar essa mesma equação agora. Vai chegar em e elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 2 fatorial. Muito bem. Deixa eu ver se estamos tudo certo. Até aqui tudo bem. Mais probabilidade de x ser igual a 2, né? Então, x sendo igual a 2, a gente vai ficar com e elevado a menos 2, 2 elevado a 2 sobre 2 fatorial. Acho que aqui eu me confundi. Aqui é 1 fatorial. Muito bem.
Então, vamos reescrever isso daqui, ó. 2 dividido por 1 fatorial é 2. Então, isso tudo aqui é 2 vezes e elevado a menos 2. Esse daqui é 2 ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, isso aqui fica 2 vezes. Pronto. Então, ao final, a probabilidade de, em um dia, não precisar de horas extras é 5 vezes e elevado a menos 2. Legal. Agora, a gente vai ter que fazer algumas considerações muito importantes e que a gente já abordou aqui nos nossos problemas sobre o seguinte, né? A gente tem vários dias e talvez não seja simples sair fazendo isso sem considerar que os dias são independentes entre si. São eventos independentes, né? A necessidade de precisar horas extras em um dia e no outro. Então, agora a gente vai calcular a probabilidade de não precisar, de novo, de horas extras nos 5 dias da semana. Então, a gente sabe que para um dia da semana é 5 vezes e elevado a menos 2. Então, essa probabilidade nos 5 dias da semana vai ser a probabilidade de, em um dia, não ter, vezes no outro dia não ter, e por aí vai. 5 vezes essa mesma conta que a gente fez aqui. Vamos lá, que falta só mais um. Pronto. Como cada uma dessas é 5 vezes e elevado a menos 2, vocês podem depois conferir que se eu multiplicar isso 5 vezes, eu vou ter 5 à quinta vezes e elevado a menos 10. Essa é a chance de não precisar de horas extras. Vamos colocar H.E, vai? Horas extras em 5 dias. Nossa, mas você está fazendo tudo isso, Thiago, e não foi isso que ele perguntou. Justamente, ele perguntou o quê? Qual que é a probabilidade de serem necessárias horas extras, pelo menos em algum dia? Bom, eu achei talvez mais fácil, e agora eu posso comentar isso com vocês. Se a gente calcular não precisar em todos os dias, precisar em pelo menos um dia é justamente o complementar disso aqui. Se você quiser tentar pelo método original, precisar de horas extras em um dia, depois em 2 dias, depois em 3, depois em 4, depois em 5, e somar essas probabilidades, também vai funcionar. Agora, talvez esse caminho seja mais longo do que você calcular, neste exemplo, o complementar. Então, eu calculei a chance de não precisar de horas extras nos 5 dias e a probabilidade de precisar de horas extras em pelo menos um dia, é justamente todo o espaço amostral, 100, menos essa probabilidade de não precisar, que era justamente a resposta do nosso exercício.